Meus amados irmãos, mais uma vez vamos fazer agora o nosso sexto comentário bíblico diário sobre o tema: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então a gente já fez 5 comentários anteriores, neles a gente já explicou, o significado da palavra rogar, também a expressão porque Paulo chama irmãos, explicamos também sobre a questão compaixão. Vocês vejam os vídeos anteriores de Deus, o que é essa compaixão de Deus. Também falamos sobre a questão de apresentar os corpos de maneira voluntária, falamos nos vídeos anteriores, Mostramos também que o sacrifício que Deus quer é o sacrifício vivo, porque o sacrifício do Antigo Testamento era os animais que eram apresentados mortos para substituir, para cobrir o pecado das pessoas. Mostramos que Cristo ofereceu o sacrifício de si mesmo, por isso nós não pertencemos mais a nós, que fomos comprados por Deus por bom preço. Por isso o nosso corpo deve glorificar a Deus, Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Falamos que esse sacrifício não é para agradar a homem, mas o objetivo do sacrifício é para agradar a Deus. E tudo isso faz parte de quê, irmão? De um culto. Que culto é? O culto racional. Lembrando aqui que essa palavra culto racional não é aquele culto que a gente vai para a igreja. Não é ir para a igreja, ir lá fazer um culto bem devocional, fazer um culto de santidade, fazer um culto com temor, fazer um culto participando das coisas da parte do culto, com respeito, com dedicação às coisas de Deus. Então esse culto racional que nós estamos falando aqui não é o culto que a gente presta a Deus na igreja ou no meio da rua, nas praças, quando estamos celebrando um culto de pregação. Esse culto a Deus é um padrão ético e moral, um padrão de vida, Esse culto racional está ligado a um conjunto de regra e de fé que nós expressamos o nosso culto do dia a dia, mas principalmente esse culto interno, essa consciência, essa maneira de servir a Deus. Isso é o culto, o nosso culto racional. E o que é racional? É aquilo que vem com racionalidade. É aquilo que a gente não é forçado a fazer, a gente não é induzido nem enganado a fazer. A gente faz isso de maneira consciente, de maneira racional. Porque nós somos animais racionais, não somos irracionais, e nós não prestamos um culto a Deus porque somos induzidos ou obrigados a prestar esse culto a Deus, mas nós prestamos esse culto a Deus de maneira racional, temos razão para prestar esse culto a Deus. Por que prestar esse culto a Deus? Primeiramente porque Deus ele é o nosso Criador. Segundo, prestar esse culto a Deus porque Ele é o nosso guardador, o nosso protetor, porque Deus quer ter comunhão conosco, e nós precisamos de ter comunhão com Deus. O padrão ético e moral que Deus estabeleceu através da Bíblia Sagrada, através dos pais, através dos profetas, através dos apóstolos, através dos nossos pastores, dos líderes da igreja, que pregam a palavra de Deus com verdade e em verdade. Isso nos traz uma razão. O apóstolo Pedro diz que nós devemos temer a Deus, obedecer a Deus e estar preparado para explicarmos, respondermos à pessoa a razão da nossa fé. Nós temos uma razão da nossa fé. Primeiramente porque nós somos pecadores. Primeiramente porque se a gente não aceitasse a fé em Cristo, não aceitasse a Cristo, a gente estava morto espiritualmente, como todo homem que ainda não crê em Cristo está morto espiritualmente. É porque o homem morto espiritualmente, ele vai passar a eternidade afastado de Deus, na condenação eterna. E porque o homem, para readquirir a imagem e a semelhança de Deus que foi perdida lá no Éden, através do pecado de Adão, e isso passou a todos os homens,
ele precisa nascer de novo, ele precisa conhecer a Deus, ele precisa viver a sua vida de maneira, o seu caráter, o seu padrão ético e moral, a ponto de agradar a Deus. Então nós não servimos a Deus seguindo fábula, seguindo filosofias, seguindo psicologia. Não, a nossa fé, ela tem como base um Deus que é real, um Cristo que é real, o Espírito Santo que é real, um Deus que quer ter comunhão, que tem comunhão com o homem, quer ter comunhão com o homem e que se preocupa com o homem, um Deus que faz parte da história. Ele não só escreveu a história, ele faz parte da história. A história não existia sem Deus e a história não existia sem Cristo. Por isso, amados irmãos, é que nós temos a razão de dizer que temos fé, que cremos em Deus, que somos salvos, que vamos morar no céu. Por quê? Porque essa foi a promessa que ele nos deu, a vida eterna. Mas para nos dar essa vida eterna, ele pagou um preço por nós na cruz do Calvário. Ele se entregou por nós. Então a nossa fé não é uma fé cega, não é aquilo que o povo, não, depois que eu morrer, Deus faça de mim o que quiser, porque isso é pular um muro no escuro sem saber o que é que tem por detrás dele. Nós temos uma razão de fé, e a nossa razão de fé é Cristo Jesus, através da sua palavra, que é capaz de transformar, de mudar a vida do homem e de dar uma razão para viver. Muitas pessoas não sabem por que estão aqui, para que estão aqui, por que estão aqui, mas a Bíblia dá essa razão a nós, por que nós estamos aqui, para que nós estamos aqui, e o nosso futuro também está traçado por Deus na Bíblia Sagrada. Então esse é o culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que essa prática dessas coisas citadas anterior faz parte de quê? De um culto a Deus, de um culto racional. Não é um culto que é só que a gente vai, participa, assiste e quando sai de lá volta a pecar, volta a fazer aquilo que Deus não se agrada. Nós servimos a Deus de maneira racional. Que o Senhor te abençoe e amanhã continuaremos com esse comentário, mais um comentário sobre este assunto.